Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos, o teu apoio, Senhor, para o nosso estudo, que os benfeitores espirituais possam nos orientar, visitar os nossos lares. E te pedimos, Senhor, misericórdia para todos nós e amparo para a humanidade inteira. Muito obrigado, Senhor Jesus. Então, quem gostaria de ler? Nós paramos no meu, é página 117. E, como médium, se eu não estou enganada, e ele estava com uma emanação de álcool. Para os encarnados, não tinha cheiro nenhum, não estava exalando nada, porque o álcool ele exala pelos poros e fica no organismo um tempo. Mas para a espiritualidade, ele vindo já sentiram, foi até alertado, né? O companheiro foi até alertado, o mentor da noite, o instrutor da noite, da reunião. Então, eles vão isolá-lo. Então, a gente vai ver isso aqui hoje. Quem gostaria de ler? Então, é você mesmo, Lívia. Vamos lá, então. Recordei a função do álcool, então. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou-me a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico e destruidor. As emanações de álcool de cana... Só um minutinho. As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que são agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco... Lívia, eu queria dar só uma paradinha aqui para a gente tomar cuidado, porque ele bota assim, doses mínimas, né? Aí a gente tem que tomar... O que são essas doses mínimas? Provavelmente um cálicezinho de... Sei lá, não conheço bebida, mas o pessoal diz que o vinho do Porto, né? Um vinho qualquer, ou depois. Antes para abrir o apetite, depois para fazer a digestão. Então, a gente já tem que tomar cuidado aí, né? Essas doses mínimas. Porque eu não sei se essa dose mínima pode abrir aflorar, né, uma compulsividade que a gente não sabe se tem. Eu me lembro, não vou citar o nome do presidente da casa, mas quem é mais antigo, eu não sei se estava nessa reunião. Eu já contei isso. Um dia de domingo, na casa que eu frequentava lá no Mutuá, a casa lotada, tinha gente até para fora da varanda. E uma pessoa, não sei lá por quê, qual era o assunto, não me lembro, e perguntou assim, mas os médicos recomendam vinho, que é bom para a saúde. Aí o presidente da casa falou assim, médicos alcoólatras. Aí ficou aquele silêncio constrangedor, mas que faz pensar, né? A gente precisa tomar cuidado, principalmente para o médium. O ideal, a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Mas nós vamos ver aqui que, para uma reunião de materialização, o médium e os médiuns assistentes não podem beber, principalmente naquela semana, né? Fumar também. Por quê? Por conta do que ele diz aqui, dessas forças exteriorizadas do aparelho mediúnico, que nada mais são do que o ectoplasma, que vai ser usado para materializar um espírito ou parte de um corpo, ou flores, objetos. Eu vi uma reportagem não, um documentário esse final de semana, falando sobre o Arigó, José Arigó, de uma companheira que ajudou de perto ele. Fantástica. Inclusive, ela tem um livro, viu, seu Mário? E um livro que ela conta. Eu vou dar o nome para vocês depois, porque eu anotei em algum canto aqui. Tá. Então, ela fala
dessa situação do ectoplasma, que ele não exteriorizava visivelmente, mas ele tinha uma emanação para aquelas reuniões de cura, que era usada também. Então, quem quer falar alguma coisa? Eu queria só falar uma coisinha. Que eu acho que uns 2 meses atrás, eu estava assistindo uma palestra da Anete Guimarães sobre mediunidade. E ela estava fazendo um paralelo entre a mediunidade e a consciência do médium. Né? Porque à medida em que ele consegue manter a consciência, vamos dizer assim, ele não trabalha tanto mediunicamente, porque ele está consciente ainda. E ela fez até uma relação por exemplo, quando você toma uma substância que diminui a sua consciência, o álcool, qualquer outra droga, você abre uma porta para a mediunidade, só que aí você não sabe quem é que é o espírito que está trabalhando ali com você. Né? Porque um espírito, vamos dizer assim, mais superior, ele não vai aproveitar uma oportunidade dessa, não precisa. Né? Agora, outro espírito que não tem esse mesmo pensamento, você aproveita. É por isso que a droga ela é usada, né, em várias religiões para abrir, né, abrir a mediunidade, vamos dizer assim. Não é bem essa palavra que eu queria. Mas é mais ou menos isso, né? Abrir esse... Facilitar, talvez, né? Essa ligação. Então tem que se tomar muito cuidado, né? Qual o espírito que vai se aproximar? Numa reunião de materialização, que é o caso, é uma reunião seríssima. Quem quiser também, no YouTube, tem muita reportagem, documentário, falando do Peixotinho, do cuidado desse companheiro, que ele fumava também. Mas tem ele fotos, tinha uma filha diversas fotos. Sim, que a filhinha dele desencarnou, que eu esqueci o nome dela, e ela chamava a atenção dele. Pai, você vai fumar? Aparecia para ele. Aí ele se modificou completamente por conta, porque essa menina, chamar menina porque ela desencarnou menina, né? Mas ela já se apresentava como um espírito adulto. Quando era reunião de materialização que ela aparecia, ela geralmente aparecia na forma infantil, até para ser reconhecida, né? Mas ela aparecia para ele já adulto. E ela ficou como uma orientadora dele. Ele tinha muito amor, até fundou uma casa. E ele parou de fumar, né? Parou de fumar, parou de muita coisa. Então é isso. Então vamos continuar. Gente, boa noite. Vocês podem passar para mim o número da página, por favor? O meu livro antigo 117. Capítulo 10. O parágrafo é: de fato, pouco a pouco. Nós estamos mais ou menos na metade. Para eu ler para mim. O meu é essa capa aqui, ó. Tá na 123. Não, o meu não é essa daí, não. É quanto? Qual mesmo? Lívia falou? Capítulo 10. A gente está mais ou menos no meu é 117, porque é um livro, a versão antiga. No meu está na página 108. Tá bom, gente. Brigadão. Valeu. É mediunidade e fenômeno, não é? É capítulo 10. Ah, tá. Ok. Obrigada, Lívia. Vamos lá, então. De fato, pouco a pouco, se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida ao pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, disservindo, ao invés de auxiliar o trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notava-se as emissões
luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato, de fato, para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam às criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Interessante, assim, aqui, mais uma vez, ele vem chamar atenção para os nossos pensamentos no momento da reunião mediúnica, né? Aqui é uma de materialização, né? Mas a gente fala para qualquer reunião, né? Não, funciona igual, assim, Uhum. tirando a materialização. O cuidado é o mesmo, porque o nosso pensamento se exterioriza e eles sentem a vibração, eles veem, né? Porque pensamento é força, é forma, tem cheiro, cor, forma. Então a gente está exteriorizando. O André tem um aparelho chamado psicoscópio, que eu tenho medo danado desse aparelho. Porque se aproxima. Ai, gente, que situação. Imagina, você está na reunião, vem uma equipe. Ah, não, olha fulana. Fulana não vai poder dar passividade hoje porque está com esses pensamentos. E pensamento do eu, que ele diz aqui, né? Pensamentos egoístas, né? Querendo que fulano apareça na reunião. Que fulano se materialize, que isso aconteça, dando ordens. Olha que situação. Então, é um cuidado que o médium tem que ter. Olha, eu não lembro mais se era o Mileco que falava, mas tinha um espírita na Rádio de Janeiro que dizia que brincar com mediunidade é brincar com fogo. E ele está certíssimo, esse alguém que eu não me lembro mais. Porque a gente precisa tomar cuidado. É uma coisa santa, bota aspas aí, e santamente deve ser tratada, com todo respeito. Não é uma reunião para curiosidades, para que a minha vontade seja assistida, para que eu receba tratamento. Nós vamos receber por acréscimo de misericórdia, para que eu receba tratamento, para que eu receba a carta do meu ente querido. Todos nós temos entes queridos no plano espiritual. Eu estou há mais de 20 anos na reunião mediúnica e nunca recebi nada. Nunca veio um parente nenhum meu. Nem por isso a gente vai se afastar da reunião ou desistir ou achar que ela é uma farsa. Porque a nossa posição deveria ser de servidor. Está ali para servir e para aprender com o que é dito para os espíritos. Os médiuns precisam prestar atenção na forma que os espíritos são doutrinados e na forma que eles chegam também, porque amanhã seremos nós. Não nos iludamos. Quem gostaria de falar, acrescentar, discordar? Então vamos. Oi, Lívia. Desculpa, gente, o microfone estava fechado. Pensei que tivesse caído. Não, é o microfone que eu não tinha apertado. Tá legal. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de reconstituírem o material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe o desdobramento, que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário atingir o conflito de vibrações.
extinguir, né, o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sob precauções fortes, diante das múltiplas obrigações que devia desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, falou o meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E, identificando minha inexperiência, acrescentou, não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico. E, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando como absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos vi formar-se sobre os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas, na fenda glótica e, em seguida, Alexandre experimentava emitir sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formara-se ao influxo mental e, sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que, através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utiliza um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma, ali mesmo, ao lado da médium sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aqui, então, eles materializaram tipo uma garganta, assim, para poder passar esse recado. Enquanto isso, a médium doava também os fluidos para a materialização do Alencar, né? É porque ele desviou a atenção. Uhum. E difícil a gente cantar e pensar ao mesmo tempo. Então, ele desviou a atenção para que eles pudessem retirar os fluidos, né? Uhum. E por conta do ambiente, harmonizar o ambiente. Porque cada um... Imagina, por isso que a Joana uma vez falou para Divaldo, eles foram fazer uma visita a um companheiro que havia desencarnado, e o tempo todo no percurso, Joana falando para Divaldo, faça silêncio, faça silêncio. E até um ponto, Divaldo se irritou e falou, mas eu estou em silêncio. Aí ela falou, no pensamento. Porque ele estava fazendo barulho no pensamento. Então, quer dizer, o pensamento dele estava atrapalhando. Você olha, provavelmente, se nós entrássemos na sala, nós veríamos um ambiente até que harmonizado. Mas mentalmente está ali, um pensando numa coisa, o outro em outra, o outro pensando em casa. Então, eles precisavam desviar o pensamento para harmonizar o ambiente e conseguir fazer a tarefa que eles foram designados, né? Não é fácil, nós atrapalhamos muito a reunião mediúnica. Mas bota muito nisso, muita coisa. A nossa colaboração é mínima.
Aqui também na página anterior ele fala, né? Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram, que é nós, né, no caso, ainda, como auxiliar-nos. Nós termos essa equilíbrio no pensamento para poder auxiliar, ajudar, que o trabalho possa fluir melhor, né? Ter mais atingir o objetivo, né? Aí ele fala assim, harmonicamente, através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Porque realmente nós somos muito deseducados mesmo. Às vezes até acontece, às vezes eu estou na reunião mediúnica, assim, e ali estou em prece, mas daqui a pouco o pensamento da gente vai para um outro lugar e eu falo, meu Deus, peraí, deixa eu voltar aqui para a reunião, que até o presidente da casa, né, quando está dirigindo ali a reunião de desobsessão, sempre procura chamar a nossa atenção com relação a isso, né, para que os nossos pensamentos estejam ali, na reunião de desobsessão, ou na reunião mediúnica que seja, né, para que haja um efeito, né, não é, a palavra não é essa, não, mas que as coisas ocorram melhor, com mais facilidade, né? Porque às vezes a gente, deseducadamente, pelo nosso desequilíbrio mental, nossos pensamentos desequilibrados, a gente acaba atrapalhando, né? Ao invés de ajudar. É natural, nós não estou falando do espírita, tá? Nós, como criaturas humanas, nós temos muita dificuldade de concentração. Nós não conseguimos ficar muito tempo concentrado num só assunto. A gente está vendo um filme, qualquer coisa, a nossa mente foge, aí a gente traz de volta. Se for uma coisa desinteressante, então aí que não fica mesmo. Só está o corpo ali. O espírito já foi embora. Nosso pensamento são vários macaquinhos dentro de uma loja de cristal, imagina. Cada um pulando para um lado. Então, é necessário que a gente tenha uma educação mediúnica, por isso que é importante o estudo e essa concentração, para que a gente fique aonde estamos. Por exemplo, se eu estou na casa espírita, eu tenho que estar ali, de corpo e alma. Sair dali, porque vou para outro canto, porque senão a gente está na reunião mediúnica, mas está com o pensamento em casa, no trabalho, no problema. Raro a gente estar na reunião mediúnica e não pensar assim, ai, meu Deus do céu, acho que eu não tirei a roupa da corda, vai chover e vai molhar tudo. Descongelei a carne. Gente, ai, meu Deus, deixei o bife pro lado de fora. Vai estragar, com certeza. E assim vai. 1000 coisas. Ai, meu Deus, esse presidente não para de falar, a reunião vai acabar que hora? Como é que eu vou chegar em casa? Então, é normal. Mas fugiu, traz de volta. Fugiu, traz de volta. Para a gente atrapalhar o mínimo possível. Ô, Rita, eu tenho feito aula de yoga, tem me ajudado bastante até por conta da respiração, né? A gente tenta treinar a respiração e isso ajuda a gente a dar uma acalmada nos pensamentos, né? Porque senão, quando você vai ver, você voa muito, né? Isso tem, por exemplo, no meu caso, tem me ajudado um pouco, né? Então, mas se você gosta de yoga, se você não gosta, não vai dar certo. Porque você vai estar lá na yoga. Eu já fiz yoga um tempo, fui só para dormir. Cara, como eu dormi. Botava o tapete lá, um homem, relaxa. Ah, meu filho, ia embora. Dormindo, cochilando. Então, se você gosta, se você não gosta, não vai funcionar muito. Cada um tem que achar um método, né? Um meio, Você pode ficar pensando, cantando um trecho de uma música, pensando no que foi lido. Mas é assim, fugiu, traz, porque é normal que saia mesmo. Até por conta da nossa faixa mesmo de evolução. Nós não somos treinados para... Nós não somos orientais, nós somos ocidentais, numa vida tribulada. Nós não temos essa pausa para a meditação. Não é um hábito nosso, que precisa ser criado, né? A disciplina, então, né? Disciplina.
Pode ir, então? Por favor. Vamos lá. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma de controlador. E, quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Isso O irmão bate, só um instantinho, Lívia, isso bate com o que eu trouxe semana passada do Peixotinho, que ele quase desencarnou por conta de uma luz que foi acesa, não de propósito. Acidentalmente, uma luz foi acesa e prejudicou o organismo do Peixotinho. A espiritualidade teve muito trabalho, é narrado em vários documentários isso. Você vê, toca no espírito materializado e repercute no médium, doador de fluido. Então tem que se tomar muito cuidado, porque pode até desencarnar o companheiro, se for uma coisa assim previdente, né? Por isso que não é qualquer pessoa. Imagina, uma pessoa que não tem um preparo e vê um espírito materializado, um pai, sei lá, e pula em cima do pai para abraçar. Como é que vai ser? Afeta o médium. A Sheila, uma vez, não sei se foi, me contaram no Peixotinho, ela estava sendo materializada, sentada num banco, e ela balançava o pezinho, ela botou uma perna sobre a outra e balançava o pezinho assim, né? E o sapatinho dela rolou, caiu. Aí o companheiro veio naturalmente, pegou o sapato e colocou nos pés dela. Agora, vamos dizer que fosse uma coisa, a espiritualidade provavelmente tomou todos os cuidados, mas fosse uma coisa assim, imprevisível. E imagina a repercussão no corpo do médium. É uma reunião que você tem que ter muito cuidado. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Quanto à fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou. Repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversava com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, e o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repetidamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Aqui ele falou, inclusive, se forçarmos o médium em nosso plano, porque a médium estava desdobrada, né? Aí feriria o Alencar, no caso contrário. Porque a médium está desdobrada. O espírito dela está desdobrado, está fora. Alencar está ali temporariamente controlando o aparelho mediúnico. E as energias que estão Alencar está materializado. As energias de Calimério estão ligadas. As energias da médium, o plástico, ai, gente, como é que chama? Ectoplasma. Ectoplasma está revestindo o Alencar. É dela, é parte do corpo dela que está revestindo o Alencar. Então, se acontecer qualquer coisa ali imprevisível, fere ela, pode desencarnar e fere o espírito. Lembrando que o espírito tem um perispírito, que é semimaterial. Os espíritos dizem que nem é bem essa palavra, mas ele ali está
condensando pelo espírito dele. Então, ele está sentindo também. Não falei que pegar o sapatinho de Sheila, quem já tocou um espírito materializado, sente o calor do companheiro. Se botar a mão no coração, sente o coração pulsando. Então, vai ferir o espírito, o perispírito do companheiro. Então, é uma reunião que tem que se tomar todo cuidado. Você vê, uma lâmpada acesa por acidente trouxe um problema tão sério para o Peixotinho, porque as pessoas que participaram, as testemunhas, né, dizem que ele ficava translúcido, dava para ver as veias, as artérias, os órgãos. Então, ele ficava ali, como é que eu vou dizer? Quando o animal está para ser atacado, gente. Olha que beleza, hein? Vulnerável. Vulnerável. É sexta-feira, essa hora. Como é bom ser Vulnerável. jovem. Como é bom ser jovem. Vulnerável. Então, imagina, perigo. Mas, Rita, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje em dia, já não se tem mais essas reuniões, né? De materialização. Não, que eu saiba, não é uma Foi. resposta 100%. Me parece que no Frei Luiz ainda Fazem. Mas por questão assim, de cura, né? Curas e gravíssimos, estados gravíssimos. Porque o médium, que era o médium de cura do Frei Luiz, ele desencarnou. E não tem mais tanto médium de efeito físico, porque já não há mais necessidade. Essa fase já passou. Era para chamar atenção, palpável mesmo, a pessoa vê. E nem por isso muita gente não acreditou. Eu não sei se eu li ou se eu ouvi em alguma palestra, eu não lembro. Que, não sei se foi Emmanuel, André Luiz, ou se eu estou equivocado. Suspenderam essas reuniões de materialização No caso do Chico. por conta no caso do Chico. no caso do Chico. Por conta do Chico. Ele ficou 3 anos. Então, ele ficou 3 anos numa reunião de materialização com o marido da Meimei. Então, mas por conta da nossa... como é que eu vou dizer? Do objetivo das pessoas chegarem lá, a gente sempre pedindo coisas que não são para o grupo, né? Não é uma coisa útil, a resposta nobre. De Emmanuel, eu não sei se é muito por esse lado, a resposta do Emmanuel foi muito interessante. Dizem que quando ele se materializou, ele veio com a toga, né? Com a roupa romana, uma tocha na mão e o evangelho embaixo do braço. Segundo o Espiritismo, diz que quem viu foi uma coisa assim impressionante. Mas o que ele disse? Que o médium Xavier, naquela reunião, era uma reunião para um jardim particular. Era um jardim particular. E que o médium Xavier teria que materializar livro, porque uma reunião daquela alcançava quantos? Vamos botar 15 encarnados. Mas o livro alcança quantos? Muitos, milhares. Um livro? É a utilidade da reunião, é a utilidade. Porque isso que eu queria falar, a palavra era um essa, jardim particular. Ficava ali, para alguns privilegiados. Privilegiados. Daqui, quantos já participaram de uma reunião de materialização? Levante a mão. Nunca. Eu também não. Nem tem condições psicológicas, pelo visto. Então, era um grupo muito seleto. Agora, eu vou contar uma fofoca aqui. Tá gravando? Tá, eu vou parar rapidinho. Isso. Não, pode deixar. Tá. É brincadeira. Isso já está no YouTube. Uma companheira que eu não vou me lembrar o nome, muito amiga do Chico, amiga mesmo, foi para casa. Porque o Chico chamava algumas pessoas para pernoitarem na casa. E ela queria falar com determinado espírito. Aí pediu para Chico se o companheiro não poderia se materializar. Aí Chico disse assim, espera aí um minutinho. Aí fechou os olhos. Vamos sim, Emmanuel não está por aqui. Aí fizeram a reunião. Mas antes ele foi ver se o Emmanuel não estava na área. E materializou o companheiro, que ela queria uma reunião privada. Mas ele foi ver, porque Emmanuel não queria mais. Porque a missão do Chico não era essa.
Era Sim, materializar livros. sim, sim. Eu achei muito engraçada essa história do Chico, igual a criança, né? Peraí, Igual deixa eu ver se ele criança, está é. aqui. Porque Emmanuel, preste atenção, Emmanuel coordenava toda a vida mediúnica do Chico, a obra, o Uhum, trabalho. Nenhum uhum. espírito se aproximava do Chico para psicografar sem o aval de Emmanuel. Sim. Tanto que o Frederico Fingner, quando escreveu Voltei, ele ficou 3 anos para Emmanuel dar o ok para ele. André E Emmanuel também, né? só... mas o André foi para vibração, para eles se harmonizarem fluidicamente, de pensamento, né? Companheiro não, porque ele ainda tinha muita vaidade nele, e Emmanuel deu uma lição de paciência. E ainda falou para ele, você não vai poder usar o seu nome, você vai ter que usar um pseudônimo, porque tinha vaidade nele. Uhum. Então, esse é Emmanuel, que aprendi a amar há pouco tempo. Vamos continuar, então. Quer falar, seu Mário? Tá. Então vamos lá. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio existe santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, nesse campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitações para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que realizava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a criaturas afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas da consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que apareciam distantes do propósito a servir a causa da verdade e do bem? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus, que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Terminamos aqui o capítulo, né? Não vamos entrar no outro, não. Uhum.
Alguém Que quer falar capítulo alguma coisa? interessante, né? Muito Capítulo interessante. interessante. Nossa, demais. E assim, E é, passando o espírito atrás do seu Mário, de branco, é um espírito de luz. é de luz. Não, a gente precisa. Quem quiser ver algumas flores materializadas, mãos de silicone, né? Uhum. Lá no Centro Espírita André Luiz, no Maracanã. Tem uma exposição que irei ver nas minhas férias. Então, quem quiser ver, tem flores, tem pedras de outros continentes. É muito interessante, né? Naquela reportagem do Chico que passou naquele SBT interior, passou uma coisa de uma rosa materializada também. Acho que foi nesse documentário que eu vi. Sim, o Chico tinha muita coisa de materialização, de pétalas de rosas que caíam, ele Mas, Nita, andando, tira uma dúvida. Por exemplo, é necessário para uma materialização alguém doar um fluido de ectoplasma, certo? Sim. No caso dessas materializações que ficam aqui na Terra, qual é o dano para o médium? Existe algum dano? Nenhum, porque eles repõem o que perde. Ah, sim, entendi. Nenhum. O médium, quando volta, se não aconteceu nada, né? Porque nessa reunião que o acendeu a luz, eles ficaram. A reunião nem demorou muito, acabou pela madrugada, porque eles tiveram que ficar cantando e orando e para o médium poder ficou alguma coisa. Mas perto do que aconteceria de estrago físico, ficou muito pouco, porque ele demorou para se recuperar, o Peixotinho. Quem quiser ver esses documentários sobre o Peixotinho, as filhas falando, as senhoras que participaram dessas reuniões de materialização, é incrível, porque ele foi um dos maiores. No YouTube, né? No YouTube Ah, tem fala muita nisso, coisa. vão lançar um filme documentário do Chico agora em outubro, vocês viram? Eu vi também. É, e Vi o assim, Zé Arigó. E o Zé Zé Arigó Arigó, dia vai estar 1º ali de setembro, no. hein? Já vi ele no Em Partage, São vai Paulo. estar sim. 1º de setembro aqui no Rio. Quem puder ver a produção O Zé Igor já está ou vai estar? vai 1º de estrear dia setembro. 1º de 1º de setembro. setembro, semana que vem. Ele já passou em São Paulo, não foi? Não sei, eu acho. Acho que Não sei se não. é estreia Tava nacional. no vídeo. Não foi estreia, foi uma pré-estreia. Tá. Só para as pessoas os diretores, os artistas, entendeu? Eu tenho visto o make-off, porque eu estou seguindo eles no Instagram, né? E o rapaz, o Dalton Mello, que vai fazer o Arigó, ele disse que ele se doou de corpo e alma. Porque ele está fazendo 2 personagens, né? Ele faz o Arigó e o Dr. Fritz. E está muito parecido. E ele disse que é Como é que você emocionante. segue ele? Você bota o quê? Como é que você segue? E eu tenho que ver. Porque apareceu o Arigó para mim, eu não sei se é a FEB. Eu te mando. Eu mando no grupo Eu gosto de ver. grupo do André. Eu mando no grupo do André. Tá. O nome. Tá bom. Então eles estão Pra mostrando o poder make-off, ver também. a que vai fazer a esposa dele, né? Que eu esqueci o nome da artista também. Ela também, que eu nem sabia que ela era espírita. Botar no Instagram Danton Mello. É muito Danton, legal. Vou mandar lá também. Eu achei aqui. Juliana Paz. Isso, Juliana Paz. Garota danadinha. Você vê que eu estou muito por dentro do negócio de artista, né? Ela é Mas espírita a Lívia é danadinha. Aí ela falando que ela pediu muito para fazer esse papel. Ela disse que a espiritualidade dá. Então, é uma grande produção. Se os espíritas não forem ver e não espíritas, vai passar batido, né? Gente. Eu vou ver umas 3 vezes. Eu também. Já assisti com o nosso lar. Então é isso. Quem gostaria de fazer a prece? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Posso falar rapidinho? Pode falar. Rita? Então, assim, eu fiquei pensando, quando você tem um sonho, né? E aí as coisas assim parecem super reais. Aí você sai do sonho, acorda e as imagens continuam. E você levanta e caminha e as imagens te seguem. Isso é uma espécie de materialização? Não, né?
Não, é só. Se você esteve mesmo no plano de Mas a desmembramento, vamos dizer imagem, assim. ela vai te seguindo, seguindo, ela não se desfaz. É Você porque vai ela ficou caminhando pela gravada, casa né? e ela vai. Hã? Ela ficou gravada no seu consciente perispiritual. Não, mas não é uma imagem assim na Você mente. pode estar tendo uma É dupla uma coisa vista. localizada mesmo, assim. É uma coisa real, ela está ali. Não é De você. repente, Você pisca, você fecha o olho, você abre, ela está ali, ela não está na sua aí, Rose, imaginação. Ah, você pode estar tendo uma dupla vista. Você até acha que está acordado e não está. ué. Você pode estar tendo uma Você está dupla vista. andando, você tá andando pela E aquela casa imagem, e aquele te cenário te seguindo, seguindo, te né? acompanhando, Então, e você não está acordada? provavelmente você acha que está acordada. No seu consciente, você acha, no seu inconsciente, você acha que está acordada. Provavelmente a pessoa está tendo uma dupla vista, ela está percebendo o plano espiritual. E Ah, está é? interagindo ali, no plano espiritual. Hum. Aí, quando ela acorda, o nosso cérebro não tem condição de guardar tudo. Aí você pensa que está acordada vendo o plano espiritual. Na verdade, você esteve no plano espiritual, interagiu com esse plano, ainda esteve no plano espiritual, interagiu com ele e ficou na sua mente como se você tivesse acordada e vendo ainda aquela situação. Acredito que seja isso. Não Eu vou só queria. dar o meu dizer que é isso. Me parece que é, mas Tá. pode ser outra coisa também. De repente, se alguém tiver uma vivência dessa, quiser colocar rapidinho. Tá Não? bom, Então vamos obrigada. fazer a prece. Não sei se é não, tá, Rose? É Não, até uma entendi. é até uma uma questão curiosidade boa para a gente que eu pesquisar. tenho de explicar essas situações. Não, tá bom, entendi. Dá uma entrada, vê se você consegue aprofundar seu estudo na questão da dupla vista para ver se encaixa. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tchau, gente. Vamos fazer a prece. Quem gostaria? Quer fazer, Lu? Posso Você falou, né? fazer. Então tá, por Ah, quero favor. sim. Estou Então precisando faça. muito. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos reunidos, Senhor, ainda online, né? Em Teu nome, buscando, Senhor, cada dia mais o entendimento, a compreensão dos Seus ensinos, de como funciona, né? Todo o mecanismo no mundo espiritual, para nós podermos compreender e nos precaver, termos mais vigilância com a maneira que devemos agir no dia a dia, como o Senhor é o nosso exemplo, o nosso guia. O Senhor nos deu um roteiro a ser seguido de amor, de compreensão, de paciência, enfim, as virtudes que nós tanto precisamos desenvolver no nosso mundo íntimo, que o Senhor possa nos ajudar a expurgar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esses instintos que ainda trazemos em nosso mundo íntimo e temos ainda muita dificuldade, Senhor. Mas rogamos a Ti, mesmo com os nossos joelhos, né, como disse Paulo, desconjuntados, mesmo com todas as imperfeições que ainda trazemos, Te pedimos ajuda, socorro para as nossas aflições, para os nossos amores, para a nossa família, para o nosso lar, para todos os irmãos, Senhor, que nesse momento estão passando por situações de grande aflição, de dor, que o Senhor possa consolar, aliviar um bálsamo do teu amor fraternal a toda a humanidade, Senhor. Somos todos necessitados de Ti, Senhor, da vossa infinita misericórdia em nossas vidas, Jesus. E agradecemos pela possibilidade de estarmos aí participando desse estudo que, fraternalmente, a espiritualidade amiga está nos proporcionando. Muito obrigada, Jesus,
por essa oportunidade.